Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma visão geral sobre a nossa plataforma de giftback. Ao acessar a plataforma, sempre que precisar alguma ação com relação aos planos contratados, a gente cai aqui no Minha Conta. Esse Minha Conta aqui vai mostrar os planos que a gente tem cadastrado, contratado, se precisa de renovação, enfim, claro que aqui são dados fictícios, então os planos também são fictícios. Estando tudo certo, cai nesse dashboard principal, onde primeiro tem um checklist do que precisa ser feito, e aí mostra os percentuais já completos de cada etapa, que são as unidades, lojas que a gente precisa configurar e as campanhas. E aqui embaixo, filtrado por período, a gente consegue ver os indicadores sobre o giftback. Então, são clientes novos neste período, giftbacks gerados, vendas geradas, clientes fidelizados, quer dizer que voltaram para comprar e resgatar o seu bônus, valor de resgates e a venda incremental que isso gerou. Então, quer dizer, ao cliente voltar para a loja, comprar novamente, resgatar o bônus, a maioria das vezes ele gera uma venda incremental, quer dizer, ele compra mais do que precisava, trazendo um aumento de faturamento, aumento de venda. Aqui embaixo a gente tem então os top clientes em venda nesse período e os top clientes com giftback ativos também no mesmo período. E aqui a gente tem uma evolução de vendas no período que vai ficar a barra aparecendo aqui. Nesse caso também dados demonstrações, dado demonstração, não tem tanta coisa assim para mostrar. Mas vamos falar primeiro da parte das configurações que a gente precisa fazer. Primeira parte das configurações, a gente vai falar das lojas, das unidades das lojas, quer dizer, pode ter uma unidade, uma loja só, mais lojas, um grupo de lojas, né? Então, nesse meu plano aqui, eu tenho uma loja configurada. Então, entrando aqui, eu tenho o nome da loja, eu tenho grupo de lojas aqui, se ela faz parte de um grupo, né? Eu consigo botar aqui o WhatsApp da loja para enviar os lembretes e mensagens do giftback, dias para envio do lembrete automático, aqui está 3, quer dizer, 3 dias antes do vencimento vai uma mensagem para o cliente, os usuários que têm acesso a essa loja, os dados de integração com o RP, então a gente tem integrado com o RP, então usa esse Store Key aqui, e aqui as configurações para apresentação da loja no app. Aqui a gente vai ver o nome da empresa de forma resumida, o telefone de contato da empresa, o percentual que ela dá de giftback, o site da empresa, o Instagram e a categoria a que ela pertence. A gente consegue botar uma breve descrição da empresa, para que depois apareça lá no aplicativo, né, que os clientes têm acesso, e uma breve descrição da campanha. Então, no meu caso aqui, tá, cada compra receba 15% de giftback para usar na sua próxima compra. E o giftback tem validade de 45 dias. E aqui eu tenho também o banner e o logo da empresa e as cidades que eu aqui atendo nessa minha configuração. Tem também o cadastro dos usuários, os usuários que têm acesso, a conexão com o WhatsApp, quer dizer, agora não está configurada, né, mas eu posso configurar o WhatsApp da loja. Então, eu aperto no conectar aqui, tem que botar um número lá na unidade, né? Aperto no conectar, ele vai abrir um QR Code aqui para mim fazer a captura do QR Code e sincronizar o WhatsApp da loja com a plataforma para que os envios de mensagem do bônus, lembrete e tudo mais seja feito através do número de WhatsApp da loja. E aqui uma das coisas mais importantes é a campanha de giftback. Então aqui a gente tem uma campanha, no caso meu nome aqui é campanha padrão, e eu tenho definido aqui, ó, percentual de giftback de 15%. O início da validade é em 0 dias. Normalmente a gente bota 1, 2 dias após a compra, né? Então, quer dizer, o cliente compra hoje, o bônus começa a valer amanhã e tem uma validade de 45 dias. Então começa amanhã mais 45 dias.
e o multiplicador de resgate, que é aqui quantas vezes o cliente precisa gastar, né? Quantas vezes o valor do bônus o cliente precisa gastar na próxima compra para resgatá-lo. Então, quer dizer, 4 vezes, 4 vezes e meia, 5 vezes. Isso às vezes a gente pensa que pode ser um desconto bastante grande, né? Por exemplo, um percentual de gift back de 15%, né? Mas daí a gente tem aqui uma calculadora de retorno, onde a gente consegue simular e mostrar que esses 15%, na verdade, eles não são 15%. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos simular um faturamento mensal aqui de 100 mil reais. Um percentual de gift back de 15, como eu coloquei. Aqui existe um estudo, o percentual de clientes que retornam. Existe um estudo que, em média, 20% dos clientes que recebem um gift back voltam. Então, vamos botar aqui 20%. E quanto eles compram a mais? Vamos dizer que eles compram só os 4,5, aquele que a gente definiu ali na configuração, certo? Se eu aperto em calcular aqui, o sistema vai calcular direitinho. Ó. O faturamento é 100 mil reais. O total de gift back gerado foi 15 mil reais, sim. Só que o total de resgate, quer dizer, as pessoas que voltaram, os 20% que voltaram, receberam 3 mil reais de gift back. Só que, como eles têm que gastar 4 vezes e meia a mais, eles geraram de venda 13.500, porque eles precisaram gastar esses 4.500 esses 4 vezes e meia para resgatar o bônus. Então, eles geraram um faturamento de 13.500, fazendo um total de faturamento da venda primeira, mais o resgate dos clientes que voltaram, de R$ 113.500. Isso significa um desconto real de 2,64. Então, aquele gift back que começou dando um desconto de 15% para o cliente, vai virar na última linha 2,64. Isso, às vezes, é melhor do que fazer promoção de 20, 30, 50%, entendeu? Porque a gente consegue não só agradar o cliente, como fidelizar o cliente com isso, né? E isso acabou gerando, então, uma venda incremental de R$ 13.500. Poderia ser mais, e a maioria das vezes é, porque a maioria das vezes o cliente gasta mais do que as 4 vezes e meia. Então, essa é a parte que é o coração da coisa aqui da plataforma. Além disso, a gente tem alguns recursos adicionais aqui, por exemplo, o grupo de loja, que eu não tenho nenhum cadastrado aqui, mas se tiver 3, 4 unidades, dá para criar um grupo de loja e aí definir se o cliente vai trocar os bônus em qualquer loja do grupo ou se só na loja que comprou. Então, por isso que serve. E a gente tem também algumas coisinhas aqui de CRM, então a gente consegue configurar uma mensagem de CRM, por exemplo, de pós-venda, de saudade, de feliz aniversário. Por quê? Porque a partir do momento que a gente dá o bônus aqui na plataforma, a gente sabe o dia que ele comprou. Então a gente consegue definir, ó, X dias depois eu quero enviar uma mensagem de pós-venda. X dias depois, 90 dias depois, 120 dias depois, caso ele não tenha voltado para a loja para trocar o bônus, eu quero mandar uma mensagem de saudade, vamos dizer assim, né, para resgatar o cliente, né, enfim. E como ao receber o bônus, ele vai ter acesso a um link que dá num aplicativo, onde ele consegue preencher os dados dele, o cliente, a gente vai acabar tendo os dados dele como CPF, data de aniversário, e aí a gente consegue fazer campanhas de aniversário. Continuando aqui, a gente tem o cadastro de clientes, que a gente pode cadastrar clientes se quiser, mas na verdade eles se autocadastram à medida que a gente vai dando bônus, né? Então, à medida que eu vou dando bônus para o cliente, eu peço o telefone, o cliente recebe o PIN, o cliente recebe o bônus, ele se cadastra no aplicativo para acompanhar os bônus, e aí a gente consegue ter os dados de volta, que nem aqui são os meus dados, né? Então eu tenho aqui que eu não compro, faz dias sem comprar, 13 dias, quantidade de compras que eu já fiz na loja, 12, total de compras, esse valor aqui, total que eu já resgatei, o meu ticket médio e o saldo que eu ainda tenho pendente de bônus.
como eu já acessei aqui o aplicativo e eu já preenchi os dados, então a gente não consegue aqui alterar mais os dados, porque os dados são do cliente, né? O cliente informou os dados corretos, né? A data de nascimento, CPF, enfim. E a forma de lançar o giftback, ela é muito simples. A gente pensou nela para usar tanto integrado com o RP, então onde no PDV ali se pede o telefone, ou então, eu não quero integrar com o RP, eu quero só começar agora, quero começar a dar bônus, quero digitalizar então os bônus que eu já dou daqui a pouco no papel, enfim, né? Então, a gente criou em 4 passos, 3 são para preencher informações e o último é para dizer que deu certo, né? Em 4 passos, a gente consegue dar um bônus, tudo com informações simples, e eu vou simular aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir o telefone do cliente. Quando a gente dá um próximo, o cliente recebe no WhatsApp dele um PIN, e daí o atendente já pergunta ali se recebeu o PIN, e ali, nesse momento, a gente já consegue confirmar que o telefone está certo, que é o que a gente precisa para entrar em contato com ele depois. Então, eu preencho meu PIN, e aí eu vou botar o valor da minha compra. Quanto eu comprei? Comprei R$ 250. E aí, ao eu avançar, lembra que no meu cadastro lá tinha 6,89? Então apareceu que eu tenho um gift back de 6,89 se eu quero usar. Então sim, quero usar. Então eu vou receber o meu desconto dos 6,89. Dos 250 tem que cobrar do cliente então, né, 243,11. E sobre esses 200, sobre a diferença, né, do que eu deveria ter gasto para ganhar aqueles 6 que eu tinha de gift back, eu ganho um outro bônus que no caso é 32,85. E aí, simplesmente dá um concluir aqui, gera o bônus e eu já recebo uma mensagem também no meu WhatsApp da no WhatsApp da loja, né? Vindo do WhatsApp da loja, no meu WhatsApp, que eu tenho um bônus e esse bônus vai ter um vencimento e eu preciso gastar X reais a mais. E eu já vou mostrar para vocês como é que aparece no cliente. Aqui, no caso, já aparece, já aumentou o número de venda, já aumentou o número de resgate, porque eu resgatei. Eu ainda consigo consultar as vendas e filtrar aqui várias coisas. Aqui eu tenho o cliente, que acabou a minha venda de agora, né? Então, o cliente Fabiano, a data foi 10/10, o valor foi 250, ele usou 6,89, gerou 32,85 e isso gerou uma venda incremental de 219. Porque para mim resgatar esses 6, eu só precisava gastar 4,5 vezes a mais. Então eu precisava gastar 20 e poucos reais. E aí eu gastei 250. Então isso gerou uma venda incremental de 219, porque eu vim para buscar esse meu bônus. E acabei gastando mais. Eu vim nessa loja porque eu tinha um bônus. Não fui na outra, né? Vim nessa porque aqui eu tinha um bônus, tinha uma vantagem, e isso que faz fidelizar. Então eu consigo consultar vendas, consigo consultar o gift back e consigo também consultar as atividades que eu tenho de CRM, por exemplo. Se eu botar aqui, vou botar aqui até o final do ano. Então eu tenho aqui pós-venda nessas datas. Amanhã eu tenho 3 pós-vendas para fazer. Dia 29 eu tenho um aniversário e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou trocar de aba. Na verdade, quando eu recebo a mensagem do bônus, junto está um link. E quando eu clico nesse link, abre esse aplicativo. Aqui eu estou abrindo no computador, porque a tela fica maior, mais fácil de gravar, né? Mas o cliente, quando abrir, vai abrir no próprio celular dele. Então, a primeira coisa que pede é o telefone. Quando eu mando o telefone, eu recebo um PIN de volta, que vai ser a minha senha para entrar. E quando eu entro, a primeira coisa que aparece é as empresas que eu me relaciono. No caso, só tenho a Office, que é essa empresa aqui, que é a nossa empresa, que eu tenho aqui cadastrado. Se eu tivesse relação com outra empresa, bônus de outra empresa que tivesse, apareceria aqui a relação
de todas as empresas que eu tenho bônus. E aqui basicamente esse aplicativo, ele tem o nome da plataforma, que é o nome do bônus, inclusive, que se dá, né? Que é giftback, né? Porque o pessoal fala às vezes em cashback, né? Então, cashback no sentido literal, ele é dinheiro de volta, né? E o giftback, ele é presente de volta. Então, na verdade, quando a gente dá um bônus, a gente dá um giftback, né? Então, a gente está dando um giftback para o cliente voltar e gastar na nossa loja num determinado período com uma condição de valor para ele resgatar. E aqui, esse aplicativo fica basicamente uma carteira digital de bônus, onde eu consigo, então, ver as lojas que eu me relaciono. Se eu clico aqui, aparece o banner da loja, aparece as regras, aquelas que a gente preencheu lá na configuração, aparece sobre a empresa, alguma descrição dela, aparece o site, se eu apertar aqui vai abrir, o telefone, se eu apertar aqui vai abrir o WhatsApp, o Instagram, então aqui também a gente consegue fazer, vamos dizer assim, uma publicidade. E aqui eu acompanho os meus bônus. No caso, eu tenho um bônus válido do dia 10 até o dia 24/11 de R$ 32,85 e para resgatar eu preciso, né, na compra de R$ 147,83 ou mais. E aqui eu consigo acompanhar os meus bônus ativos, os meus bônus vencidos e os meus bônus já resgatados. E aqui também tem uma coisa bacana, que é a minha economia. Então a gente tenta estimular o cliente a usar os bônus como uma forma de economizar e com isso trazer também mais venda para a gente, né? Fidelizar mais a nossa loja, né? Então a gente consegue ver a economia total economizado neste mês. Foi só esse 6,89 que eu peguei que eu resgatei antes de bônus, e está aqui o detalhe do que eu fiz. Consigo também, no mês anterior, quanto eu economizei, e está aqui os bônus que eu troquei, os últimos 3 meses, e assim eu consigo fazer. E aqui também tem uma gamificação, onde ele mostra que eu tenho economizado mais do que 96% dos usuários da minha cidade. Então, basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês, uma visão geral sobre a plataforma. Até os próximos vídeos e muito obrigado.